Hello, beautiful guys! Vem trançar comigo as minhas mechas enquanto eu conto como eu descobri que tinha o transtorno de ansiedade. O ano era 2024, praticamente quase no final do ano, e eu estava no trabalho e eu ia caminhando para um determinado local e que do nada eu sofri uma queda. Sim, eu caí. E não foi uma queda simples e fácil, foi uma queda de verdade. Tanto que tive dores na coluna, no braço. Ok, depois disso eu fui ao hospital e me receitaram os medicamentos analgésicos, tudo mais. Voltei para minha casa, fui tomando os comprimidos, mas depois de um tempo eu fui notando uma dor no meu peito, do lado esquerdo, e que irradiava para o meu braço. Nisto, eu pensei que fosse por conta da queda ou por conta de eu carregar todos os dias o computador na mochila. Tudo bem, a dor ia persistindo no meu peito. Eu notei que quando eu estava no chapa, aquilo se intensificava, eu ficava com falta de ar e sem saber o que estava a acontecer. Num desses dias, voltei de novo ao hospital, falando que estava sentindo aquela dor que começava no peito e irradiava para o meu braço. E nisto eu pensando que eles fariam um raio-x para ver se quebrou alguma coisa, se quebrou o braço, alguma coisa do tipo. Mas não, eles disseram, vamos medir a pressão, porque esta dor pode estar a acontecer por conta da pressão. E mediram a minha pressão. Pasme, a minha pressão estava muito elevada e fora do comum. Depois de ter medido a pressão e ela estar muito elevada, me receitaram uns comprimidos, que é mesmo para acalmar a questão da pressão. Mas no hospital deram-me o comprimido ali na hora para baixar a pressão e tá bem, baixou do momento, levei os comprimidos, fui para casa e fui tomando. Mas aquele foi o começo de todo o processo torturante. Depois daquele momento, eu comecei a ter batimentos cardíacos aceleradíssimos. O meu coração batia tanto, mas tanto, que o meu peito chegava a doer de verdade. E eu me perguntando, meu Deus, hipertensão. E como sendo uma boa pesquisadora, fui ao Google ver as consequências da hipertensão. E que a hipertensão causa acidente vascular cerebral, causa ataque cardíaco. E fui gerando tudo aquilo na minha mente. E toda a carga de informação acabou gerando em mim um ataque de pânico. Eu fiquei em pânico. Desde aquele dia em diante eu já comecei a sentir dor de cabeça. Meu coração batia rápido, constantemente, em todo momento, tanto que eu tinha dificuldades para dormir. Comecei a ter apneia do sono. Isto sem saber que eu estava tendo um ataque de pânico. Eu voltava ao hospital para fazer o controle, acho que de um dia sim, um dia não. Mas ele, quando media a pressão, ela estava sempre elevadíssima, mesmo eu estando a tomar aqueles comprimidos que são para hipertensos. Continuava elevadíssima. Aquele cenário foi assim, acho que por um mês foi assim que eu estava com esta situação sem saber o que estava a acontecer. Eu me perguntando de hipertensão, como, e perguntaram se na minha família tem alguém com histórico de hipertensão. Eu disse que sim, e eles disseram, mas tu és muito jovem, com hipertensão agora? Eu também fiquei a me perguntar como. Fiquei sem entender. Depois disso, num belo dia, quando eu saía do hospital, decidi ir a uma clínica. Fui àquela clínica, eu fui na intenção de medir a pressão, mas ali decidi fazer o exame. Um exame assim completo, expliquei a minha situação e ela fez, a doutora fez o exame. E depois de ter feito aquele exame, ela disse que sim, de facto, isto é incomum. Isto não deveria estar a acontecer por conta da tua idade e por não ter assim um histórico
de doenças, sei lá, mas disse que não era normal. E ela disse que eu deveria fazer um exame que só se faz em hospitais grandes, em que eu poderia fazer na cidade da Beira ou em Maputo. Eu acabei viajando para Maputo e fui ter esta consulta com um cardiologista. São os cardiologistas que fazem isso. Fui ao cardiologista no Hospital Central de Maputo. Ele atendeu-me, marcaram os exames. Acho que foram 2 exames que eu fiz. Um era de colocar uma máquina de medir pressão, e eu deveria ficar com aquela máquina por cerca de 24 horas. E o outro foi que nem um ultrassom, mas feito aqui na região do coração, para ver como é que está o coração e tudo mais. Eu fiz os 2 exames e o ultrassom deu que o meu coração estava normal, sem nenhuma alteração, o tamanho normal, tudo dentro dos padrões. E ele notou que a minha pressão arterial de facto oscilava muito. Ela oscilava muito, uma hora estava alta, outra hora baixava, uma hora estava alta, outra hora baixava. E ele disse-me que isto não é hipertensão. Me parece que tu estás a sofrer do transtorno de ansiedade. Com isto ele me recomendou a ir a um psicólogo para poder fazer o exame, o devido acompanhamento, para de facto ter-se esse diagnóstico de ansiedade ou outra coisa. Voltei à minha província de origem, que é Manica, e fui ao psicólogo no hospital provincial. Fui ao psicólogo, tive o acompanhamento, e com aquele acompanhamento, de facto, ele disse que sim. Me parece de facto que tens o transtorno de ansiedade e todas essas coisas. Mas eu não sabia o que era ansiedade. Quando eu ouvia sobre ansiedade, eu ouvia as pessoas dizendo que tu ficas ansiosa, sei que fosse algo mais assim, frescura, mas comigo são sintomas físicos, dor de cabeça, dor no peito, batimentos acelerados, a questão da pressão alta. Quando tu estás ansioso, automaticamente a tua pressão fica alta. Portanto, eu já sei, se eu estou me sentindo ansiosa, eu não vou medir a minha pressão arterial, porque ela vai estar alta. Portanto, eu ter tido este diagnóstico me ajudou muito, porque a partir daquele momento eu fui à pesquisa para saber o que é hipertensão, para saber o que é ansiedade. Então, no momento em que eu começo a sentir aqueles sintomas, o meu cérebro tenta me dar o alarme de dizer nós vamos morrer, mas depois eu lembro que é ansiedade e não vou morrer. Só de eu saber disso, eu já passo por este processo e consigo lidar melhor com a situação. O que eu aprendi foi, quando tu estiveres a ter um momento ansioso, a ter esta ansiedade aflorada, tu tens que aceitar que tu vais ter que passar por este processo. O ruim acontece quando tu tentas evitar esta ansiedade. Isso vai causar mais ansiedade, porque ali tu estarás preocupada em reduzir a ansiedade, o que aumenta a ansiedade. E é uma bola de neve. Portanto, nos momentos em que eu me sinto assim, eu sinto relaxo e tenho uma respiração ativa, controlando o meu suspirar, o meu inspirar. E isto tem me ajudado muito. E também vejo vídeos que tratam do assunto para que eu saiba melhor o que é ansiedade, como é que ela se manifesta de diferentes formas, porque o que eu senti não pensei que fosse ansiedade. A ansiedade que eu vi as pessoas falar era do tipo, estou ansiosa, algo mais light, estou ansiosa, vou tomar um chá de camomila, estou ansiosa, vou descansar um pouco. Mas eu experienciei uma ansiedade com sintomas físicos, dores no peito, batimentos cardíacos acelerados, dores de cabeça e tudo junto, e sem saber exatamente por que aquilo estava a acontecer, como é que eu poderia controlar, e eu não tenho como controlar. Este é o X da questão quando se trata de ansiedade. Tu não tens como controlar a ansiedade, porque quanto mais você busca controlar, mais descontrolada tu ficas.
depois da consulta com o cardiologista, ele me recomendou a ir ao psicólogo, mas não só, ele recomendou-me a praticar atividades físicas no mínimo 15 minutos diário. Eu já vinha praticando atividade física, mas já não estava a praticar com muita regularidade. Voltei a praticar atividades físicas com mais regularidade e quando fui ao psicólogo, ele recomendou-me também algumas atividades, chamam de terapia ocupacional, que seria, sei lá, fazer algum tipo de artesanato. Eu faço crochê, então foi só voltar a fazer o que eu fazia. Eu desenhava, tenho que voltar a desenhar. São atividades que me fazem ficar concentrada e exigem muita atenção de mim. Então, a terapia ocupacional tem sido muito boa. O fato de eu estar a trançar o meu cabelo, o tempo que eu levo cuidando do meu cabelo é muito terapêutico. E eu busco muito cuidar de mim com mais atenção. Tirei o medo de não fazer o meu cabelo, agora eu tranço as minhas próprias mechas. Quando eu estou num dia meio para baixo, vou treinando a minha make, depois de eu me ver no espelho, linda, a make bem feita. Aquilo acaba me ajudando a controlar muitas questões interiores. Mas foi assim que eu descobri que estava passando por esta fase da ansiedade e aí eu digo que no meu seio social pouco se fala disso, muita gente não sabe o que é a ansiedade, como é que ela se manifesta e como é que nós podemos lidar com esta situação. E atualmente, com o boom das redes sociais, nós nos cobramos muito, a pressão social, tudo isto vem desencadeando coisas dentro de nós, tanto que neste momento eu acabei desinstalando o meu Instagram, o meu Facebook e busco não estar muito nas redes sociais envolvida, porque eu vejo algumas situações ou algumas pessoas vivendo coisas que estão muito além da minha capacidade de viver e que acaba causando em mim esta necessidade de me comparar, esta necessidade de querer também ter aquilo, sendo que eu não estou nesta fase ainda. E tenho buscado viver mais a minha vida. Este 2025 foi um ano que eu apostei muito no meu canal. Eu postei muito neste canal e tenho postado. E 2026 continuarei a postar. E tem sido uma experiência muito boa. E foi assim que tudo aconteceu. E assim ficaram as mechas. Tchau, tchau. A propósito, deixa o teu like no vídeo. Comenta aqui embaixo se trançarias umas mechas como estas. E também se sabes que o transtorno de ansiedade, como é que ela pode se manifestar nas pessoas. E compartilha este vídeo se achou interessante. Subscreva-se no meu canal para acompanhar um pouco mais dos conteúdos que cá eu posto. Feliz ano novo, que o 2026 seja cheio de prosperidade, seja espiritual, emocional, financeira e que venha com muitas energias positivas, boas saídas, boas entradas. Que um ano novo nos traga novos rumos e novas histórias.